Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uma mensagem difícil toda a vida. Eu quero pregar sobre o amigo da onça. Olha lá aquela onça. Eu quero falar sobre amizades. Abram a palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 13, por favor. E se coloque em pé, assim que você localizar esta passagem. Nós vamos ler só alguns versículos. 2 Samuel capítulo 13. Todos encontraram? E aconteceu depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo da onça, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Eles eram primos. E era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira, e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer, e disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Aminon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela, e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Querido Deus e eterno Pai, ajuda-me a pregar esta mensagem. O Senhor sabe que todos nós precisamos ouvi-la, precisamos entendê-la. Ela poderá, meu Pai, salvar nossas vidas. Por isso eu peço que o Senhor me use nesta noite. Me ajude, ó Pai, a pregar a sua palavra, que eu possa ser cheio do teu Espírito Santo, para pregar uma palavra perfeita, uma palavra infalível, como é a palavra de Deus. Abra, Senhor, o nosso coração e o nosso entendimento nesta noite. No nome de Jesus, eu lhe peço. Amém. Podem se assentar?
essa expressão, o amigo da onça, é uma expressão originalmente brasileira. Só existe aqui no Brasil e ela surgiu nos anos 40, através do famoso cartunista Péricles de Andrade Maranhão. Ele trabalhava para a revista O Cruzeiro, uma revista muito famosa dos anos 40, 50, até os meados dos anos 80. E ele fez muito sucesso com este personagem, o amigo da onça. Porém, ele mesmo odiava essa expressão, esse termo, porque ele ficou conhecido no Brasil como o pai do amigo da onça. E ele não gostava de ser chamado o pai do amigo da onça. Isso porque o amigo da onça é um amigo muito falso. Ele é um amigo hipócrita. Ele não é um amigo de verdade. O amigo da onça nos dará péssimos conselhos, péssimos exemplos. E ele vai tentar nos distrair e nos desviar do caminho certo. E ele vai tentar nos levar para o caminho errado. Aminon, príncipe em Israel, filho do rei Davi, ele tinha um amigo desses, um amigo da onça chamado de Jonadab. E eles eram primos, eles eram parentes. E a Bíblia diz que este Jonadab era um homem muito sagaz, que significa muito astuto. Mas ele era astuto para as coisas do mal. Ele não usou sua inteligência para abençoar a vida das pessoas e ajudar as pessoas, antes para prejudicar as pessoas. E ele percebeu certo dia que Aminon estava muito triste. Sua tristeza era resultado de lascívia, era resultado de desejos carnais para com a sua meia-irmã chamada Tamar. Ao invés de aconselhá-lo a abandonar aqueles sentimentos, a abandonar aqueles pensamentos, Jonadab ajudou a alimentar aqueles sentimentos perversos e conseguiu transformar o príncipe Aminon em um verdadeiro criminoso na terra de Israel. Da noite para o dia, Aminon foi culpado de incesto e também de estupro. Pior que isso, Tamar, que era uma jovem pura, virgem, inocente, tornou-se uma mulher arruinada pelo resto de sua vida. Absalão, irmão de Tamar, em busca de vingança, se tornou um assassino e traidor. Veja só o resultado. Tudo isso por causa de um amigo falso, por causa de um amigo da onça, que ao invés de aconselhar o certo, aconselhou o errado. Irmãos, onde que estão os amigos da onça nesta noite? É triste dizer para os irmãos, mas eles podem estar dentro da nossa própria casa. Um pai, amigo da onça, levou seu filho de 16 anos de idade para conhecer o sexo. Só que quando aquela criança de 16 anos saiu do prostíbulo, ele saiu com um vírus de uma doença venérea para a qual não há cura e vai carregar aquela doença pelo resto de sua vida. Infelizmente, os amigos da onça podem estar dentro do nosso trabalho, pessoas com quem nós trabalhamos e passamos a maior parte do nosso tempo. Podem ser nossos vizinhos, podem ser nossos colegas de escola, pior ainda, eles podem estar até dentro da nossa igreja. Porque os amigos da onça são aquelas pessoas que, ao invés de nos aconselhar dentro da palavra de Deus, irão nos aconselhar fora da palavra de Deus. E é muito fácil saber quem são os amigos da onça. Se eles estão fora da palavra de Deus, não são amigos verdadeiros. Amém, irmãos? É muito fácil saber quem são. Mas todo amigo da onça, ele precisa de 3 ambientes favoráveis para ser bem sucedido em seus intentos. Jonadab, ele só conseguiu prejudicar o príncipe Aminon porque ele encontrou 3 portas abertas na vida de Aminon. E a primeira porta de todas foi a porta do desânimo. O amigo da onça entra pela porta do desânimo. Se ele percebe que você está desanimado, ele ataca. Ele sabe
que ali está uma grande oportunidade para influenciar a sua vida. O verso 2 diz que Aminon se angustiou até adoecer. Ele estava desanimado e aquele desânimo o levou a adoecer. Sabe qual é o significado do nome Aminon? Seu pai Davi o registrou com este nome, que significa fiel. Aminon nasceu para ser fiel. Ele nasceu para ser um bom homem. Ele nasceu para ser uma boa pessoa, mas ele fez justamente o contrário. Foi infiel aos ensinamentos de seu pai, porque permitiu o desânimo em sua vida. Irmãos e irmãs, se tem uma coisa que nós não podemos aceitar na nossa vida, é o desânimo. Amém, irmãos? Nós não podemos aceitar o desânimo. Não vem de Deus, não é de Deus, não é para Deus. E pode trazer consequências seríssimas para as nossas vidas e a vida das pessoas que mais amamos. Ao invés de trabalhar com as suas mãos e ajudar pessoas, Aminon resolveu passar o tempo reclamando das coisas que não tinha e que não poderia ter. Desânimo é uma porta para o mal. O salmista, ele disse diante do desânimo, no Salmo 38:6, estou encurvado, o desânimo nos encurva. Estou muito abatido, o desânimo nos abate. Ando lamentando todo dia. O desânimo nos torna pessoas que só sabem reclamar. O homem desanimado, ele se torna um ser muito perigoso. Ao mesmo tempo que ele precisa de ajuda e o desanimado precisa de ajuda, ele está aberto para os piores tipos de influência. Por isso é perigoso. E foi o que aconteceu com o próprio pai de Aminon, o rei Davi, alguns anos antes, desanimado das batalhas, porque Davi, irmãos, ele havia lutado e lutado muito. Então chegou um certo dia na vida dele que ele estava desanimado, e ao invés de sair para lutar com o seu exército, ele mandou os seus soldados irem sozinhos, e ele ficou em casa. Ele estava desanimado, mas foi naquele dia que, ficando em casa, ele cometeu o pior pecado de sua vida. Ele caiu em adultério e depois ele cometeu um homicídio. Mais tarde nós vemos que a história se repetiu na vida de seu próprio filho. Então, para onde a porta do desânimo pode nos levar? Primeiro, para o sentimento de tristeza. Desânimo e tristeza são quase que sinônimos. A pessoa desanimada geralmente está triste e a pessoa triste geralmente está desanimada. Angústia, que palavra forte. E angustiou-se Aminon, significa uma tristeza de alma, um sentimento de sofrimento interno. No caso de Aminon, a tristeza não foi causada por problemas físicos, neurológicos, hormonais, mas sim por causa de um estado crônico de apatia. Eu repito, estado crônico de apatia. Ele se angustiou. A expressão se angustiou significa que ele causou a sua própria angústia. Se estivesse trabalhando, se ocupando com as mãos, operando atos de justiça, ele não teria ficado triste. Irmãos, eu conheço um pastor que, quando criança, ele tinha muitas tendências à depressão. Ele era uma criança triste. E a depressão sempre foi um problema na vida dele. Mas hoje, se você ouvisse, você não adivinharia que ele luta contra a depressão. E certo dia eu perguntei para ele qual era o segredo da sua vitória. E ele disse, muito simples, eu não fico parado, eu não dou tempo. Eu estou sempre trabalhando com as mãos, servindo a Deus e aos outros. Amém, irmãos? A partir do momento que eu ficar ocioso, eu vou ter depressão, eu vou ter angústia, eu vou ter tristeza. Mas eu não me permito ficar ocioso. Aminon, ele usou o seu tempo de forma errada para alimentar os seus pensamentos eróticos. Hoje em dia, seria o mesmo que ficar assistindo aos programas errados de televisão
ou através da própria internet, se alimentando de veneno e de lixo, e, por sua vez, produzindo veneno e lixo. Tristeza sempre será o resultado para os desanimados. É o que a própria palavra de Deus mostra. Então, aonde a porta do desânimo tem nos levado? Para a tristeza. E, em segundo lugar, para o estado de enfermidade. Ele adoeceu. A Bíblia diz que ele ficou doente. Só que na língua original, esse adoecer significa que ele causou a sua própria doença, mostrando, mais uma vez, que o seu problema não era físico, não era um defeito de DNA, mas consequência de sua própria escolha. Você sabia que muitas doenças não são resultados de falhas genéticas, mas sim do nosso estilo de vida, das nossas escolhas? E eu não estou falando só de sedentarismo, tabagismo, alcoolismo. Eu estou falando até da nossa consciência pesada, nosso sentimento de culpa. Pode perguntar aos médicos. Consciência pesada, sentimento de culpa, pode causar enfermidades, podem causar problemas de coração e tantos outros que afetam o nosso físico. Mas o que estava acontecendo com Aminon era consequência de seus pecados. E ele sabia que estava em pecado contra Deus, e ele sabia que estava em pecado contra a sua família. Por esta razão, ele estava tão desanimado, tão triste. Foi depois de pecar contra Deus que o salmista disse: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Em outras palavras, quando nós estamos em pecado, a mão de Deus pesa, amém, irmãos? E nós sentimos o peso daquela mão. Isso pode causar tristeza, isso pode causar enfermidades. Por isso, quando o irmão da igreja está desanimado, a culpa não é de Tamar. Que culpa Tamar teve da situação de Aminon, que estava triste e enfermo? A culpa também não é do rei Davi. Que culpa o pai dele tinha, que ele estava desanimado, triste e enfermo? A culpa não é de Israel. O que eu quero dizer, a culpa não é da igreja, amém, irmãos? A culpa é daquele próprio irmão que permitiu o desânimo em sua vida. Todos nós temos razões para permitir o desânimo, mas graças a Deus, nem todos nós permitimos. Todos nós temos situações difíceis, mas graças a Deus, nem todos nós nos rendemos ao desânimo. Veja que Aminon deu ouvidos ao amigo da onça. Era seu primo. E muitos estão dando ouvidos aos amigos da onça, do trabalho, da escola, dentro do próprio lar e às vezes dentro da própria igreja. O amigo da onça encontrou a porta do desânimo aberta. E ele entrou por ela. E ele vai entrar sempre que a porta do desânimo estiver aberta. Em segundo lugar, ele entrou pela porta dos desejos. Cuidado com o que você deseja. Cuidado, porque às vezes o seu desejo será cumprido. Aminon possuía um desejo, mas o seu desejo era carnal. O verso 2 diz: e angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. Lamento dizer isso, principalmente sabendo que há crianças em nosso meio. Mas os homens maus, os homens corruptos, eles têm uma atração enorme por moças virgens e por mulheres casadas. E se eles puderem, eles vão estragar a vida dessas pessoas, vão destruir a vida dessas pessoas. E era o caso deste homem mau, chamado Aminon. A Bíblia diz que ele se angustiou até adoecer por Tamar, sua irmã, porque ela era pura, porque ela era virgem, e parecia aos olhos dele dificultoso fazer-lhe alguma coisa, porque ela era uma princesa, ela era filha do rei. Aminon possuía um desejo carnal e erótico para com a sua própria irmã.
No versículo 13, Tamar até disse para o seu irmão pedir a sua mão em casamento para o rei. Irmãos, isso não seria possível, jamais seria permitido, mas ela só estava tentando ganhar tempo e se livrar daquele estupro. Que fique bem claro, Jonadab, o amigo da onça, não colocou esse desejo dentro do coração de Aminon, já estava lá. Ele apenas entrou pela porta do desejo, mas a culpa maior é de Aminon, que permitiu o desejo, que cultivou o desejo, que se alimentou daquele desejo, ao invés de ter se livrado daquele desejo o quanto antes. O que os desejos errados têm feito com as pessoas? Primeiro, tem alucinado as pessoas, tem enganado as pessoas. O coitado ainda disse: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Mentira! Ele não amava coisa nenhuma, porque o amor verdadeiro não machuca, amém, irmãos? O amor verdadeiro não faz mal. Ele confundiu amor com paixão, ele confundiu amor com tentação, mas ele não a amava de verdade. Veja a prova disso no versículo 15. Depois Aminon sentiu grande aversão, ódio por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Em outras palavras, depois que ele conseguiu o que ele queria, ele não a amava mais, ele a odiava, ele sentiu nojo dela. Depois de ter desgraçado a vida dela, ele ainda disse: vai embora daqui. E não é isso que acontece muitas vezes com as moças que se entregam para os namorados antes do casamento? Depois que eles conseguem o que eles querem, depois que conseguem o que eles desejam, eles não as respeitam mais. Muitos mandam-nas embora, e aqueles que se casam continuam não respeitando. Por isso que na nossa igreja nós não cansamos de pregar que a moça deve se guardar para o dia do casamento. Nós não cansamos de dizer para os nossos filhos: não vale a pena conhecer o sexo antes do casamento. O que Deus faz é perfeito, e o que o homem faz é desgraça na certa. E quantos pais já passaram por essa experiência e podem dizer: é verdade que os nossos filhos pudessem nos ouvir, dar ouvidos à verdade. Ele sentiu ódio por ela, depois que conseguiu o que queria. Viu, ele era um mentiroso. Aminon realmente pensava que estava sentindo um imenso amor por ela, mas eu digo, se ele tivesse ficado dentro da Bíblia, da palavra de Deus que ele aprendeu desde criança, ele saberia que não era amor, era paixão, não era amor, era tentação. A Bíblia diz, irmãos, que tentação vem para todos nós. Não veio sobre vós tentação senão humana. Eu sou humano, você é humano. Nós conhecemos a tentação. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. E o escape, irmãos, é o ensinamento da palavra de Deus. O escape é a palavra de Deus, o que ela diz, o que ela ensina. E a tentação é o que nós sentimos, e aí queremos fazer. Aminon foi enganado por seus próprios desejos. 2 anos mais tarde, ele estava morto, mortinho. Porém, ele deixou para trás um rastro de destruição na vida de sua irmã Tamar, na vida de seu irmão Absalão, na vida de seu pai Davi. Além de enganar as pessoas, o que mais esses desejos errados têm feito com o ser humano? Tem arruinado as suas vidas, tem destruído as suas vidas. Primeiro, a primeira pessoa que os desejos de Aminon conseguiram arruinar foi a sua própria irmã. Aliás, foi ele próprio, foi a sua própria vida. Ele era para ter sido o príncipe de Israel e o rei de Israel. Sem dúvida,
ele era um dos candidatos para o trono de Davi. Mas ele morreu prematuramente, ele foi assassinado por seu irmão Absalão. Ele ficou conhecido como louco, maníaco, na terra de Israel, e ele perdeu completamente o direito ao trono do pai. E a segunda pessoa que ele destruiu foi a sua irmã, a jovem Tamar. Irmãos, no versículo 20, mostra o que aconteceu com ela. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Absalão estava tentando confortá-la. Não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Tudo indica que ela simplesmente nunca mais pôde ter uma chance na vida, constituir um lar, constituir uma família, porque perante a sociedade judaica, ela era uma mulher arruinada. 2 anos depois, Absalão se vingou de seu irmão Aminon, mandando matá-lo. E por causa disso, Absalão se tornou homicida, traidor, teve que fugir de Israel e, eventualmente, se voltou contra o seu próprio pai. Eu creio que Absalão culpava Davi também por esse estupro. Quem mandou Tamar cuidar de Aminon? Foi Davi. Foi Davi. O pecado não vale a pena. Amém, irmãos? O pecado sempre começa com o nosso desejo, com a nossa vontade. Veja, Tiago, capítulo 1, verso 14 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelos seus próprios desejos. Muito cuidado com o que você deseja. Nosso desejo por possessões materiais. Quantas pessoas estão fora da igreja hoje porque deram mais valor aos bens materiais do que aos bens espirituais? Nosso desejo por poder, nós queremos fama, nós queremos status. Quantas pessoas estão hoje fora do caminho de Deus porque deram mais importância à glória dos homens do que à glória de Deus? E o nosso desejo por prazer carnal. Quantas pessoas estão fora da igreja porque elas querem prazer carnal? Com a ajuda de certos amigos, esses desejos acabam dominando as nossas vidas. Será que Aminon teria dado ouvidos ao amigo da onça se soubesse de antemão de todas as consequências? Infelizmente eu tenho que dizer que sim. Sim, ele teria dado ouvidos, mesmo sabendo das consequências. Por quê? Porque ele estava desanimado, e quem está desanimado não pensa. E porque ele tinha desejos ardentes, carnais, eróticos, e quem tem esses desejos não pensa. Ele teria sim continuado neste caminho, mesmo sabendo das consequências. Por isso é perigoso. O homem controlado por desejos e pelo desânimo é um ser perigoso. Não podemos brincar com essas coisas. O amigo da onça entrou pela porta do desânimo e depois pela porta dos desejos. Mas ele entrou por uma terceira porta, a porta do domínio. Ou seja, a porta da influência. Ninguém vai nos prejudicar, a menos que tenha força para isso, a menos que tenha influência para isso, a menos que tenha poder para isso. Não é verdade? Mas o amigo da onça entrou pela porta do domínio. Veja o verso 3. Tinha, porém, Aminon um amigo, e a palavra amigo aqui significa companheiro, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Eles eram primos. E era Jonadab, homem muito sagaz. Eles eram companheiros desde a infância. Creio que tinham a mesma idade. Eles faziam tudo juntos. Eles eram amigos do peito. Mas quem dominava quem? Quem influenciava quem? Quem tinha poder sobre quem? Quem era mais astuto? Jonadab, e não Aminon. Toda amizade é de influência. Amém, irmãos? Não existe amizade neutra. Toda amizade é de influência. Por essa razão, nós separamos amigos de colegas. Amém, irmãos?
Nós separamos irmãos em Cristo de não irmãos em Cristo. Porque toda amizade é de domínio, é de influência. Quando eu era jovem, havia 2 homens adultos que dominavam a minha vida, que influenciavam a minha vida. Eles não impunham este domínio, era um domínio natural. E o primeiro deles era o meu pai. Meu pai tinha grande influência sobre a minha vida. E o segundo homem era o meu pastor. Isso foi segurança para mim, porque o domínio deles, a influência deles, impedia o domínio e a influência de outros. Eles sempre me deixavam saber o que era certo, o que era errado, dentro da palavra de Deus. Daí a importância do ditado popular que diz: diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Aminon permitiu o domínio da pessoa errada. Jonadab, o amigo da onça. E deixe-me descrever o amigo da onça nesta noite. O amigo da onça tem inveja de você. Por quê, pastor Rômulo? Porque você é crente. Porque você tem Jesus. Porque você é salvo. Porque você é diferente. Ele tem inveja da sua igreja, ele tem inveja da sua família, ele tem inveja da sua esposa, ele tem inveja dos seus filhos, ele tem inveja dos seus pais. Ele é um invejoso. Veja o verso 4. O amigo da onça chegou com palavras açucaradas. Por que tu, de dia em dia, tanto emagreces, sendo filho do rei? Jonadab tinha inveja do fato que Aminon era o filho do rei e não ele. Lembra? Era para Simeia ter sido ungido rei de Israel. Mas Deus disse o quê para Samuel? Não é este. Amém, irmãos? Não é este. Ele pode ser mais alto, ele pode ser mais formoso, ele pode ser mais velho, ele pode ser mais forte, mas eu não o escolhi para ser o rei de Israel. Deus escolheu Davizinho. E Jonadab tinha inveja disso. Inveja que Aminon era o príncipe e não ele. Então ele usou palavras lisonjeiras, mas repletas de inveja. Ele fingiu ter interesse na saúde, no bem-estar de Aminon. Por que você está emagrecendo tanto? Afinal de contas, você não é filho do rei? Veja, irmãos, Provérbios 29, 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Arma uma armadilha aos seus passos. Cuidado com a lisonja. Alguns anos atrás, quando eu era universitário, jovem ainda, um empresário me procurou na universidade. E ele me procurou com palavras de lisonja. Ele estava construindo uma pirâmide financeira. E ele me convidou para fazer parte daquela pirâmide. E ele me ofereceu muito dinheiro para que eu pudesse cooptar outros jovens para fazerem parte daquela pirâmide também. E eu perguntei para ele, mas por que o senhor está me escolhendo para isso? E ele, com palavras açucaradas, me disse: porque você é um jovem inteligente, porque você conhece 2 línguas, porque você tem boa aparência. E é claro que, como jovem, eu gostei muito de ouvir esses elogios, mas graças a Deus, eu me lembrei dos conselhos do meu pastor, que sempre nos dizia: nunca aceite dinheiro fácil e rápido. Amém, irmãos? Fuja de tudo que lhe ofereça dinheiro rápido e fácil. Tem alguma coisa errada com isso, porque a Bíblia diz que dinheiro se consegue através do trabalho honesto. Então eu disse não para aquele empresário, baseado no que eu havia aprendido. Na hora que ele viu que eu não iria aceitar o convite dele, ele mudou de semblante, me chamou de burro, não estava mais me elogiando. Porém, alguns anos mais tarde, aquela pirâmide caiu, desmoronou, e várias pessoas foram levadas para a justiça. O amigo da onça
tem inveja da nossa fé em Deus. Amém, irmãos? Tem inveja da nossa igreja, tem inveja da nossa família e principalmente do nosso estilo de vida. Cuidado com ele. Ele quer destruir tudo o que temos e tudo o que somos. E além disso, veja o que mais. O amigo da onça pode estar usando você. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo, e não é de lhe ajudar. Ele quer ajudar a si mesmo. Irmãos, Jonadab estava usando Aminon o tempo todo, apenas para se livrar dele e se aproximar do reino, se aproximar do rei Davi. Ele queria ser o bonzinho da história, o herói. Veja, irmãos, o que ele fez no versículo 32. Depois que ele armou toda a barraca, depois que ele colocou fogo no circo, ele se pousou de herói. Ele diz no verso 32, mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse, não diga o meu senhor, que mataram a todos os moços, filhos do rei, porque só morreu Aminon. Em outras palavras, rei, eu estou aqui para lhe dizer que os seus filhos foram todos poupados, só morreu o Aminon, só ele merecia morrer, porque assim tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que forçou a Tamar, sua irmã. Parece que foi uma armadilha. Ele queria se livrar de Aminon. Ele sabia das consequências. Ele conhecia Absalão e sabia que Absalão iria matar o irmão. E ele estava por detrás de tudo isso. Faltou Jonadab dizer para Davi, eu armei tudo isso. Eu estou por detrás de tudo isso. Veja, Aminon foi usado por Jonadab. E agora Aminon estava morto. E Jonadab praticamente no lugar dele, dentro do reino de Israel. Que amigo da onça. Nós queremos ser usados por Deus, mas não pelos homens. Mas há muitos crentes laranja sendo usados por outras pessoas e não sabem disso. Você sabe quem são os seus amigos? Cuidado então com as suas amizades. Depois de 20 anos no ministério, eu descobri que são os próprios crentes dentro da igreja que tiram outros crentes de dentro da igreja. Isso não é incrível? Crentes tirando outros crentes de dentro da própria igreja. Mas veja o que 2 aos Coríntios 6,14 diz. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E a resposta é nenhuma, nenhuma, pastor Rômulo. Às vezes o amigo da onça se encontra dentro da nossa própria casa. Eu falei do pai que levou o próprio filho de 16 anos a um prostíbulo. Outros que estão dando bebida para os filhos. Às vezes eles se encontram no local de trabalho. Amigos da onça, quando eu tinha 13 anos de idade, trabalhei 2 meses num supermercado, e foram 2 meses terríveis. Havia um açougueiro dentro do supermercado, e todos os dias ele se aproximava de mim, e me convidava para ir com ele num prostíbulo. E eu só tinha 13 anos de idade. Que amigo da onça, né? Graças a Deus eu não fui. Às vezes eles se encontram dentro da escola. Nossos professores muitas vezes são amigos da onça. Colegas de escola são amigos da onça. Mas infelizmente eu tenho que dizer, às vezes eles estão dentro da nossa própria igreja, nos dando conselhos antibíblicos, conselhos errados. E eles têm uma agenda, eles têm um propósito para o que eles estão fazendo. E o amigo da onça vai aproveitar quando você está desanimado, para ganhar o seu coração e a sua confiança. Ele vai aproveitar quando você está desejoso, você deseja vingança contra alguém, ou você deseja algo que não lhe pertence, ou que não seria certo. E se você permitir, ele vai te dominar, ele vai te influenciar para o mal. Mas diga para este amigo da onça, o que o salmista escreveu no Salmo 119, 63.
Diga para ele: olha, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Em outras palavras, diga para o amigo da onça: amigo meu precisa primeiro ser amigo de Deus. Vamos orar.